Desde tempos imemoriais, os contos ancestrais têm sido a voz da sabedoria e da tradição. Ecoando através das eras, são histórias que carregam em si o poder de conectar gerações. Ensinamentos que moldam culturas e identidades. Este documentário é uma jornada pelo universo fascinante desses relatos. Uma homenagem à riqueza imaterial que nos foi legada. Ah, mano, eu estou com muito medo, porque tu não sabes as coisas que acontecem nessa nossa cidade. Essa nossa cidade, ela é cheia de mistérios. Há muitos tempos atrás, tu não ouviu contar? Pois olha, eu vou te contar. Tu sabe o que aconteceu? Aqui, aonde mora hoje a dona Cleusa, com a mãe da a dona Antônia, mãe da dona Cléuda, aqui era uma torrefação. Bem no lado moravam um casal que tinha 2 filhas. Então era muito antigo aqui. O povo, para namorar, era tudo muito escondido, tudo muito assim, tinha que ser bem sigiloso, que os pais, eles eram muito rígidos. Quando foi uma noite, minha irmã, as meninas deixaram os pais dormirem depois da janta, que jantavam, na época, 6 horas da tarde. Nem te conto. Elas foram escutar o assobio dos namorados. Porque os namorados vinham, assobiavam, jogavam, se comunicavam através de papelzinho. Aí elas escutaram o assobio e foram para lá. Abriram o lado da janela e ficaram olhando. Quando viram, de repente, lá mais ou menos onde era a casa do padre hoje, era um grande cemitério. Era o cemitério da cidade, né? Antigo. Não tinha esse cercado como é agora, então de lá elas avistavam. De repente elas viram que a zoada não era em frente à casa delas, e sim mais lá adiante, e elas olharam. Ficaram olhando, aí uma disse para a outra: mana, olha aquela fila que vem ali de rapazes bonitos. Nesse momento a outra irmã olhou e disse: olha, esses rapazes todos desconhecidos. Não, mas nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui que nós vamos ver. E aí eles vinham. Então cada rapaz trazia uma vela acesa na mão. Eles vinha iluminado, mas como não tinha luz na época da cidade, elas concordaram que eles estavam com a vela por causa de iluminar o caminho. E aí passou o primeiro por baixo da janela, o segundo, o terceiro, e foram passando, eram vários. O último, tu nem imagina, mano, o que aconteceu. Quando o último olhou para o lado e viu a moça na janela, disse: toma. Aí a moça pegou: ai meu Deus, o que é isso? Aí só caiu. Caiu. Meu Deus, aí minha irmã do céu, o que foi? Olha, minha irmã, é um osso. Aí, meu Deus, vou chamar que a minha irmã desmaiou porque pegou um osso, não era uma vela. Aí foi lá, bateu, chamou o pai e a mãe vieram. Aí a mãe nem procurou saber por que tinha acontecido aquilo. Ela só disse: olha, mãe, a minha irmã desmaiou porque achamos esse osso aqui na janela aí. Minha gente, vocês não podem imaginar o que aconteceu. Essa moça ficou sofrendo desacordada. Na época, a gente mais ouvia falar, não tinha médico, não tinha enfermeiro, bioquímico, não. A gente ouvia falar muito no pajé. Muito no pajé. E aqui na nossa redondeza não tinha nenhum pajé que fosse assim, como hoje se diz, conceituado, na época conhecido, famoso, era só do outro lado do Abaeté. Para o Abaeté tinha. Aí o que aconteceu? O pai resolveu: vamos levar
vamos levar no Abaeté para o mestre Lázaro. Então, arrumaram uma embarcação à vela, porque ainda tinha tudo isso. Não tinha motor, não tinha, era tudo à vela. Uma canoa à vela e botaram. Lá no Abaeté, o mestre Lázaro logo recomendou que quando chegasse lá uma embarcação trazendo uma moça desmaiada, era para deixar. E a canela junto, eles levaram a canela para mostrar. Isso vocês queriam ver aquela canela, chegava a ser branquinha. Aí quando chegou lá, ele, olha, chegou, desembarca. Aí desembarcaram, aí ele disse logo para os pais, olha, eu vou benzer, mas alguém da família vai se responsabilizar se quiser que essa moça viva. Aí o pai, vocês sabem que pai e mãe por filho faz tudo. Aí disse, o que, mestre? O que é que nós temos que fazer? Olha, você vai ter que devolver. Ele deixou lá para acabar o abuso, ele deu para ela. Então vai ter que devolver. Então eu vou benzer, ela vai se acordar até vocês chegarem na cidade de vocês. Quando vocês chegarem lá, ela vai dormir de novo. E quem se responsabilizar aqui, perante as entidades, que a gente chama caboclo, né? Essa pessoa vai ter que devolver no cemitério. E o pai disse, sou eu, porque eu que sou o homem que tenho coragem. Aí ele benzeu, ela acordou e vieram embora, trazendo a canela de volta. Olha a canela. Aí quando chegaram, foi só encostarem no posto da cidade, labrou, voltou a dormir. Aí o pai com a mãe botaram lá na rede, ele disse, mulher, eu vou lá. Eu vou lá, vou logo fazer o que eu tenho que fazer, porque tu escutaste o que o pajé disse. A mulher ainda meio aborrecida, que não acreditava muito, mas aí eu vou lá, o pai disse, porque ele recomendou. E ele saiu, foi, não era longe, de lá enxergava a entrada do cemitério. Aí ele pegou, foi, e ele disse para ele que era para ele botar no cruzeiro. Aí ele chegou lá no cruzeiro e disse, olha, eu vim devolver e vim pedir perdão pelo que a minha filha fiz ontem, lá quando ela pegou. Então aconteceu isso, mas você sabe que não foi do nosso agrado e por isso nós estamos pedindo perdão. Quando ele arriou lá, que ele dobrou, quando ele chegou na porta do cemitério, a menina se despertou e graças a Deus ficou em paz. Eu vou contar para vocês uma coisa assim que eu cheguei a ver na minha infância, né? A gente vivia no inverno pegando cubo, azeite, que a gente tirava para comprar roupa, alimentação da gente. Aí lá no Rio Cajuba tinha um encante. Aí quando a gente chegava lá perto de casa, tinha uma enseada. Nessa enseada dava um remoinho. Quando a gente via, vinha aquela taxa do fundo, sabe? Com uma murcha de uma preguiça real. Eu cheguei a ver a sombra. Aí a gente vinha na maré, pegando cubo, azeite, até aí na boca do Carmo, que é a sempre viva, né? Quando a gente chegava lá, era a mesma coisa. Lá meus pais, minha mãe, cansaram de ver. Só que quando eles avistavam, ela sumia. E era uma coisa assim que a gente ficava com medo, né? A gente vivia disso, mas tinha medo de fazer esse trabalho porque aparecia isso. A gente pegava os que a gente vinha pegando, a gente vendia no seu Armamelo, Cid Palmeira, a gente vendia no seu Chamundo Silva. Era do que a gente vivia, né? Então é uma história assim muito que hoje em dia não existe mais. Lá na Boca do Pau Grande tem uma samumeira que até hoje existe. Ela é encantada, ela tem uma corrente que eu cheguei a ver. Uma vez a gente veio aqui para a cidade, pela estrada do Mucaratuba. Quando a gente vinha passando lá, a gente viu aquela zoada muito grande. Aí eu disse para minha mãe, porque nessa época não existia motor, né? Eu disse, minha mãe, o que é isso que está zoando? Aí ela disse, cala a boca, que é aquela samumeira que tem ali na Boca do Pau Grande, que é encantado. E a gente não pode dizer que... Presta atenção para a zoada dela, senão a gente se encanta. E eu me arriei em choro.
E aí a mamãe dizia, cala a boca, vamos embora, embora. E a gente olhava para lá e dizia, queria que vocês vissem a corrente que descia da rama da samumeira. Aí quando veio os compradores de samumeira, né, o dono de lá vendeu. E os caras não chegaram a chegar no pé dela. Eles falavam que crescia o corpo deles e eles não chegaram a meter motosserra nela. E até hoje está lá. E olha, a terra cai, mas aonde a samumeira está, tá assim longe a terra. E em outros lugares está lá dentro. Para vocês verem como é as coisas, né? Ai, gente, hoje eu tô aqui para contar para vocês uma história assim que eu vivi. Horas a gente ri porque dá vontade de rir, né? No que aconteceu. Mas a gente não quer dizer que eu tô rindo da desgraça alheia, né? Há um tempo atrás, aí logo eu era bem jovem, um tempinho só atrás, né? Eu era bem jovem e me formei, graças a Deus, e fui trabalhar no interior, né? Que eu me criei na cidade. Aí eu fui trabalhar no interior. Quando eu cheguei lá, e eu namorei, conheci um rapaz, e namorei com esse rapaz. E ficamos amigos da vizinhança toda. Então, como eu sempre teve esse meu jeito, que para uns pode ser enxerido, mas para outros é que eu gosto de ajudar mesmo, né? Como eu tinha uma senhora muito doente, eu passei na casa para estar ajudando, né? Para ser útil de alguma forma. Mesmo jovem, mas eu sempre tive esse jeito um tanto louco. Quando foi um dia, quando eu cheguei lá, aí cheguei na minha casa, terminei de dar aula, estava na minha casa e foram me chamar dizendo que a senhora tinha falecido. Aí, meu Deus, faleceu, e agora? Eu corri logo, que era tudo pertinho, a gente ia assim por terra. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, e estava aquela choradeira, quando morre alguém da família, né? Eu, no caso, não era, né, da família. E alguém, não tem quem lave, não tem quem lave. Eu digo, não, mas eu me garanto, eu vou lavar o corpo. Nunca tinha feito, mas para tudo tem uma primeira vez. Nessa época a gente usava, não tinha balde, aquelas latas de querosene, assim, que abria aquela boca, né, e fazia aquela alça com aquele pau no meio. E eu fui lá atrás e ganhei de uma lata daquela. E vim, e com bastante cuidado, né, me ajudaram a arriar o corpo, nós lavamos tudo. Eu e mais uma pessoa, e voltamos. Então, os antigos, eu aprendi assim, que os antigos, quando morria alguém na casa, né, a pessoa limpava o corpo, lavava, dava o banho, né, no corpo, e aquela água era muito bem recolhida numa outra vasilha, para estar pondo num recipiente, para guardar, para fazer um buraco, para jogar essa água, enterrar. Porque de alguma forma, se jogasse de qualquer jeito, ia, tipo assim, fazer visagem, alguma coisa parecida. E eu, como gosto de fazer as coisas direitinhas, né, obedeço. Aí juntei, colhi a água tudinho dentro da lata e pedi para alguém carregar e botar lá atrás, numa cozinha separado lá. Tá, de lá vestimos, levamos o corpo, botamos em cima da mesa, tudo certo, né? Aí com as velas e tudo. E aí as pessoas foram chegando, que no interior essa grande movimentação, quando morria uma pessoa, a vizinhança toda ia. Tá, começaram a chegar as pessoas e o café que estava pronto, ele acabou. E aí, meu Deus do céu, e acabou o café, alguém foi lá na garrafa, né, no bule, porque a garrafa era bem pouco, e aí disse, acabou o café. Aí uma pessoa da família lá disse, fulana, vai fazer o café, vai lá e faz um café, faz bastante. Aí tá. A moça foi lá para
dentro e olhou lá no bidon, como eles chamavam, né? O bidon, onde botava a água, estava lá embaixo o bidon. Ela disse, meu Deus do céu, não tem aí. Olhou, vou olhar aqui para trás, olhou aí, viu a água que estava lá na lata. Só colocou numa panela, veio, botou no fogo, né? E fez aquele café, gente, aquela quantidade de café. Aí trouxe, colocou lá no bule, colocou nas garrafas. E todo mundo começou a tomar, inclusive eu. Quando foi uma certa hora, já 5h30 da manhã, o dia já estava clareando, né? Aí eu fui lá para trás com a dita moça que tinha feito o café. Aí a gente no sítio, quando a privada era muito longe, era privada na época que a gente chamava, era muito longe, aí a gente com preguiça de ir até na privada fazer xixi, a gente mijava lá mesmo, aonde, perto. Aí nós fomos justamente lá para perto da lata. Aí ela ficou assim, aí eu disse, meu Deus do céu, essa lata é para pôr para ali, porque é para de manhã mandar cavar o buraco para jogar dentro, para tapar, porque foi a água que eu lavei o corpo da dona fulana. Ela disse, meu Deus do céu, Bena, pelo amor de Deus, tu tá doida? Eu disse, por que tu tá, meu Ana, que espanto é esse? O que foi que aconteceu? Aí ela disse, olha, foi com essa água que eu fiz o café. Eu disse, meu Deus do céu, todos nós tomamos o café da lavagem da defunta. Então, essa é mais uma história da nossa vida, histórias que a gente vive no longo do nosso dia a dia.